Porque quando eu corrijo a minha glicemia, depois minha glicemia vai lá para cima, eu fico com hiperglicemia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre alimentação saudável, medicamentos, antidiabéticos orais e insulinas e exercício físico no tratamento do diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ensino você que convive com diabetes a cada dia conviver melhor tendo diabetes. Afinal, sei bem quais são aí os seus desafios, porque eu tenho já diabetes tipo 1 há mais de 40 anos. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, primeiro, em uma situação de emergência, quando a sua glicemia baixou, sim, é necessário consumir algum alimento com carboidrato, isso sem dúvida alguma. E outra, se esse alimento for líquido e que contenha glicose, melhor ainda, porque ele vai passar rapidamente pelo sistema digestório, uma parte já começa a ser absorvida pela boca e vai sim corrigir a hipoglicemia. Isso é fato. Agora, aonde está o maior erro de tudo isso, né? Logo que eu fiz a postagem no Instagram, avisando que hoje teria, na live D20 a gente abordaria esse tema, uma pessoa já colocou, falou, professor, eu sei muito bem o que acontece, a gente come que nem louco, não para de comer, e depois a glicemia vai lá para cima. Sem dúvida alguma, quem está aqui me vendo, aí me ouvindo, sabe bem o que a gente sente quando fazem um episódio de hipoglicemia. Isso realmente é algo extremamente desconfortável, bate realmente uma fome, que eu sempre brinco, falo animalesca, vontade de comer tudo que tem pela frente, e isso realmente acontece por uma sinalização do nosso sistema nervoso, mas é muito, muito importante que, primeiro, a gente evite o episódio de hipoglicemia. Essa parte é a mais importante, por não estar com diabetes bem compensado, naturalmente, bem organizado o seu tratamento, o natural é ficar em hiperglicemia. Isso muitas vezes as pessoas entendem assim, Tanto que às vezes você está fazendo hipoglicemia, você vai tomar um pouco de refrigerante, você vai comer alguma coisa lá que tenha glicose e as pessoas olham para você e falam, nossa, mas você não tem diabetes, você pode comer isso? Quer dizer, a pessoa jamais passa pela cabeça dele que você está fazendo um episódio de hipoglicemia e sim, precisa consumir ali algum alimento que contenha glicose e que essa glicose chegue rapidamente no sistema. O primeiro ponto importante para nós, que convivemos aí com diabetes, é sem dúvida alguma manter a glicemia no alvo. Por que glicemia no alvo? Porque se fala tanto de glicemia no alvo, Isso foi algo que ao longo do tempo se foi percebendo que mantendo a glicemia em um determinado padrão, em uma faixa de variabilidade, que isso é uma coisa muito importante para a gente ter diabetes entender. Mesmo uma pessoa que não tem diabetes, ele não vai ficar com a glicemia dele sempre igual. A tendência natural é, após se alimentar, essa concentração de glicose no sangue tender a aumentar, e em momentos que você fica um período sem se alimentar, essa concentração de glicose tender a diminuir. O nosso sistema nervoso, ele controla para manter um determinado padrão, que a gente chama de homeostasia, que é um padrão de equilíbrio, onde todos os sistemas vão funcionar de maneira equilibrada com aquela concentração de glicose no sistema. Esse padrão de equilíbrio está em torno aí de 100 miligramas por decilitro. Então, de primeiro momento, o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, através de basicamente a liberação de 2 hormônios, ele vai fazer com que a glicemia tenda a ficar sempre mais ou menos ali em torno de 100. Quem tem diabetes, eu falei de 2 hormônios, um é a insulina, que o corpo produz para diminuir a concentração de glicose no sangue, para sinalizar lá nos tecidos e remover essa glicose que está no sangue, ficar armazenada nos diferentes tecidos, e o outro hormônio é o glucagon, que é um hormônio que vai fazer uma função contrária à função da insulina. Então o glucagon, ele sinaliza para o fígado pegar aquela reserva de glicose que foi feita pela ação da insulina, quer dizer, tirou a glicose que está no sangue e guardou no fígado, e vai pegar essa reserva agora e colocar no sangue, para que naqueles períodos que a gente fica sem se alimentar,
a nossa glicemia ela fique, né, em um padrão aí em torno de 100. Claro que para a gente que tem diabetes, a tendência natural é uma mudança nesse mecanismo, não no de sinalização. O sistema nervoso ele recebe a informação, fala, olha, a glicemia está ficando alta. Aí o que ele faz? Ele manda informação para o pâncreas. Só que para quem tem diabetes tipo 1, por uma situação autoimune, as células beta-pancreáticas estão sendo ou foram, né, destruídas, e essa sinalização não permite com que o pâncreas produza uma quantidade adequada de insulina para manter a glicemia dentro do padrão de normalidade. Mas a sinalização do glucagon ela vai continuar acontecendo sem alteração nenhuma. Agora, para quem tem diabetes mellitus tipo 2, que é a base, né, a fisiopatologia básica, a alteração básica da doença, é resistência à ação da insulina. Então, o que acontece? O sistema nervoso recebe a informação de que, olha, tem muita glicose no sangue, ele manda o sinal para o pâncreas produz a insulina, só que essa insulina, lembra que eu falei que ela serve para sinalizar nos diferentes tecidos e remover a glicose do sangue? Dá alguma alteração nessa sinalização, e, consequentemente, a glicemia vai ficando cada vez maior, vai aumentando a concentração de glicose no sangue, levando a pessoa, ao longo do tempo, a um quadro de hiperglicemia. Só que, no diabetes tipo 2, o que acontece? Aumenta a glicemia, vai aumentando, mesmo produzindo a insulina. E o sistema nervoso recebe essa informação e pede para o pâncreas produzir mais insulina. Fica retroalimentando assim. Só que chega um momento que o nosso corpo ele tem... por exemplo, né, uma coisa que é muito fácil, a gente, principalmente né, eu que sou da educação física, a gente sabe assim, a questão do esforço, quer dizer, quando a gente faz esforço, o que acontece? O nosso coração vai começar a bater mais rápido para bombear sangue para o corpo. Só que chega um momento que ele atinge o padrão máximo dele, de frequência cardíaca. Quantas vezes o coração consegue bater em 1 minuto? E é um limite que a pessoa vai ter, de acordo com a idade, condicionamento físico e uma série de outros fatores. Mas existe um limite superior. E não é diferente para a produção de insulina também. O pâncreas vai produzindo, mas chega uma hora que ele vai atingir o teto ali, né? O padrão de produção máxima para aquele momento. E que muitas vezes também já não é o suficiente. E aí, claro, a pessoa acaba tendo lá o diagnóstico de diabetes. Mas o que eu quero colocar, eu falei dos dois tipos, tem também o diabetes stipulada, né? O gestacional, que acontece algo mais ou menos semelhante ao que acontece com o diabetes tipo 2 por um período específico na vida, e o diabetes stipulada, que também vai ter a destruição das células beta-pancreáticas, só que por um tipo de glóbulo, né, branco, um outro tipo, que ele vai, de anticorpo, que ele vai destruindo as células beta numa velocidade muito menor do que acontece com diabetes mellitus tipo 1. Então, esse tipo de diabetes está se tornando bastante frequente, ele aparece na pessoa a partir aí dos 30 anos de idade, geralmente próximo ali aos 30 anos de idade, acima né, de 30 anos de idade, e o tratamento ele vai ser feito também com insulina, como acontece aí com o diabetes mellitus tipo 1. Mas, aonde eu quero chegar com esse discurso? Que, primeiro, a gente tendo diabetes, a gente tem que entender que a glicemia subir ou descer é um padrão normal do nosso organismo. Agora, qual é o grande problema que a gente com diabetes vive? Se você não cuida direito, ela sobe e o céu é o limite, até né, ela passar mal por conta de uma glicotoxicidade no diabetes tipo 2 e acabar ficando internado por conta disso. Ou mesmo aí, para quem tem diabetes mellitus tipo 1, pode entrar em um quadro de cetoacidose metabólica e também isso aí coloca a vida em risco, não é nada bom para a gente. Por outro lado, a gente tenta controlar o máximo que a gente consegue. Inclusive, a informação que eu trago aqui na Live D20 está baseada nos 3 pilares do tratamento. Então, para tratar o diabetes, independente do tipo de diabetes, é você fazer uma alimentação saudável, né? Não é deixar de comer as coisas, não é exatamente isso. Você precisa consumir os alimentos que são importantes para o seu organismo. E a gente tem que lembrar, né? Se tiver algum nutricionista aí me acompanhando aqui, que os nutricionistas falam muito disso, de substituição de alimento. Então assim, não vou comer determinado alimento, porque eu sei lá que tem uma quantidade grande de glicose, vai chegar muito rápido no organismo, mas você pode substituir o alimento, que vai manter uma quantidade, uma velocidade de fornecimento do carboidrato que vai ser menor e vai impactar menos na glicemia, mas não deixar de consumir os macro e os micronutrientes para que a gente se mantenha saudável.
para que nosso corpo fique saudável, nosso sistema de defesa, principalmente os glóbulos brancos aí, consigam defender a gente. Se a gente faz o exercício, que a gente consiga, né, ter um condicionamento físico semelhante a uma pessoa que não tem diabetes. Se você está fazendo um trabalho de hipertrofia muscular, quer dizer, você quer aumentar a sua massa muscular, tenha a síntese proteica, né, provida ali pela quantidade de aminoácidos que estão vindo da alimentação que tem proteína e tudo isso. Então, a ideia, a alimentação saudável, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua necessidade. Porque uma criança precisa ingerir muito mais calorias do que um adulto e do que um idoso. Então, tudo isso vai impactar, por isso a necessidade aí da orientação de um profissional da nutrição, ela é tão, se faz aí tão importante. Falar também do exercício físico, que essa parte é a minha especialidade. O exercício físico, ele é hipoglicemiante, quer dizer, ele vai fazer com que a glicose saia do sangue. Isso vai acontecer. E por que é uma grande vantagem para a gente que tem diabetes fazer movimento, atividade física ou exercício físico? Porque a gente consegue remover glicose do sangue independente de ter muita ou pouca insulina. Isso não vai influenciar durante o exercício. E o nosso corpo ele se adapta. Então, está gastando a glicose, aquela que está armazenada, principalmente no tecido muscular, durante o movimento, durante o esforço, ali, durante o exercício, automaticamente, independente de ter insulina sinalizando ou não, vai remover a glicose que está no sangue para manter os músculos trabalhando. Então, é algo que vai impactar positivamente na nossa glicemia. Isso aí não resta a menor dúvida. O grande problema que a gente tem uma das partes é o assunto do qual eu estou falando hoje, da questão de hipoglicemia. O exercício, muitas vezes a pessoa faz o exercício e acaba tendo hipoglicemia. Se assusta com isso, fala, o exercício não é para mim. Muito pelo contrário, o exercício é, sim, não só para quem tem diabetes, porque, claro, nosso foco é falar da resposta glicêmica em relação ao exercício, mas a gente tem que lembrar que o exercício também ele vai te trazer autonomia, você vai manter os seus músculos fortes e saudáveis, você vai se manter saudável, melhora a parte circulatória no organismo, uma série de benefícios, inclusive faz a gente dormir muito melhor e se sentir muito mais feliz. Então, o exercício, fora o que ele ajuda, né, no controle de diabetes, ele ajuda a gente como ser humano também. E o terceiro pilar, que é a questão relacionada aos medicamentos. Os antidiabéticos orais, ou a associação de diferentes tipos de antidiabéticos orais, ou mesmo as insulinas, né, os diferentes tipos de insulina, a associação que existe das insulinas, principalmente para quem usa insulina de ação rápida, a contagem de carboidrato ela ajuda bastante nesse sentido, só que exagero nunca dá certo. Não adianta fazer contagem de carboidrato e consumir lá 150 gramas de carboidrato numa refeição, 200 gramas de carboidrato em uma única refeição. Não tem insulina que vai conseguir remover todo esse monte de glicose num curto espaço de tempo. Então, a contagem de carboidrato para, claro, haver a proporção dentro do que a gente falou lá da alimentação saudável, isso também vai ajudar. Agora, por que é importante a gente evitar a hipoglicemia? Primeiro, porque quem fez hipoglicemia que sabe do que eu estou falando. A gente se sente mal pra caramba, fica querendo comer tudo que tem pela frente. Só que vocês já perceberam que depois que você faz hipoglicemia, você se sente assim, você mede sua glicemia, você vê que ela já não está mais abaixo de 70 miligramas por decilitro, já corrigiu o episódio de hipoglicemia, mas que você está meio balão, você fica meio esquisito, fica meio desanimado, se sente meio cansado, meio sem vontade de fazer as coisas. Porque quando a gente faz hipoglicemia, existem várias alterações no nosso organismo. E uma delas envolve essa sinalização do sistema nervoso com os diferentes sistemas. Isso é uma coisa muito ruim, porque dentro dessa sinalização, dessas trocas de informação, está lá também o nosso coração. E em momentos de hipoglicemia, o que normalmente acontece? Pode afetar essa comunicação entre a frequência cardíaca, a nossa frequência cardíaca, e o nosso sistema nervoso. Então pode acontecer quadros que são chamados de arritmia. O que quer dizer isso? O nosso coração ele bate de uma maneira que todo mundo conhece, lá o tum-tum, tum-tum, quer dizer, existe um ritmo para isso. E esse ritmo ele acaba sendo quebrado por uma estimulação vinda do sistema nervoso. Então, são situações que a gente precisa tomar cuidado.
principalmente para quem já tem diabetes, principalmente tipo 2, ou mesmo diabetes tipo 1 já há longos anos, que no meu caso mesmo, né, faz mais de 40 anos aí que eu tenho diabetes tipo 1, convivo com diabetes tipo 1, então a pessoa tem que tomar cuidado com episódios de hipoglicemia, que isso pode afetar, sim, a parte cardíaca. Fora isso, para quem é hipertenso, provavelmente já viu isso acontecer se fez um episódio de hipoglicemia e foi controlar lá a pressão arterial, foi fazer a aferição da pressão arterial. Então mediu lá a pressão, tá direitinho, de repente fez hipoglicemia, depois de um período vai medir e vê que está hipertenso. Aí fala assim, poxa, mas que relação que existe a glicemia baixar com a minha pressão aumentar? Toda a relação. Que o que eu estou falando para vocês aqui da hipoglicemia é tudo que está por trás da hipoglicemia e que a gente não percebe a não ser pela medição lá da glicemia. Mas isso tudo afeta o nosso organismo também. E um dos problemas que a gente tem é que, no momento de hipoglicemia, os vasos sanguíneos eles tendem a se dilatar menos. Então, quer dizer, o vaso ele não vai tender a ficar maior, ele tende a ficar menor. Se ele fica menor, aumenta a pressão do sangue passando ali dentro e, consequentemente, impacta num aumento na pressão arterial. Em quem não tem hipertensão diagnosticada e tratada, o sistema ele vai, de certa maneira, tentar controlar, talvez a pressão fique um pouquinho, um nível um pouco acima do que é o considerado normal, mas depois de um período consegue controlar. Mas para quem já é hipertenso, é um risco muito grande, que a pessoa já tem hipertensão. Está tomando medicamento, e mesmo com o medicamento, existem momentos que a pressão acaba, muitas vezes, ficando um pouco mais alta. E, consequentemente, em uma situação de hipoglicemia, isso pode sim aumentar o risco aí da pessoa ter um infarto agudo do miocárdio ou mesmo ter um acidente vascular encefálico. Então, algo muito perigoso para a nossa saúde. Fora isso, o nosso corpo começa a produzir um monte de plaquetas lá. Isso aí também pode impactar negativamente o sistema circulatório. Então, assim, esse é o que eu estou falando para vocês, que certamente, eu acredito que seja a primeira vez que vocês estejam ouvindo isso, porque não é muito comum, né? O que a gente ouve falar de hipoglicemia é sempre falar, poxa, você fica fazendo hipoglicemia, o sistema nervoso bagunça ali, e cada vez ele sinaliza menos, ele começa a entender, né, tanto faz você ficar com hiperglicemia ou hipoglicemia, ele não vai sinalizar mais. Isso realmente vai acontecendo, por isso que muitas vezes a gente tem aquela situação de pessoa que fica fazendo hipoglicemia direto, daqui a pouco ele começa a ficar meio que assintomático. Ele não percebe que está fazendo hipoglicemia. E isso tende a acontecer, porque o sistema nervoso começa a entender que tanto faz 300 de glicemia e 58 é tudo a mesma coisa. Né? Porque varia tanto que para ele entende que é um padrão de normalidade. E isso vai diminuir. Isso dá para ser resgatado. Quando você consegue manter o seu tratamento, ficando a maior quantidade do tempo dentro do alvo, quer dizer, glicemia acima de 70 e abaixo de 180, sem dúvida alguma, essa sinalização ela vai sim retornando. Então, é importante. E outra situação que a gente vê muito, isso às vezes as pessoas, eu vejo muito nos grupos, né, de pessoas com diabetes que eu participo, a pessoa falando assim, nossa, a minha glicemia chega a 80, eu já estou sentindo que é hipoglicemia, eu estou com hipoglicemia. E aí as pessoas respondem assim, mas 80 não é hipoglicemia, 70 é hipoglicemia. Né? Mas a gente tem que entender o seguinte, que naquele organismo, o controle do diabetes ele não está adequado. Certamente as glicemias estão em valores muito maiores. Então o que o sistema nervoso entende? O normal é 200. Começou a ficar menor que 200, já está começando a faltar glicose. Se o normal é 200 para aquele organismo e chegou a 80, é hipoglicemia. O sistema nervoso entende assim. Apesar de a gente saber que isso está totalmente fora de um padrão de um bom controle do diabetes, de um bom convívio com o diabetes. Então, isso é uma situação que ela é importante. E a pessoa sim vai sentir todos esses sintomas. Mas o que a gente precisa fazer, cada vez mais, tentar manter a glicemia no alvo. E assim, eu estou sentindo hipo, medir, tá abaixo de 70? Não, então deixa, aguenta aí esse desconforto que ele vai, com o tempo ele vai melhorando. Né? Você vai se acostumando, seu corpo vai entender que vai sinalizar somente quando a glicemia estiver ali menor do que 180, do que 70, né, miligramas por decilitro. Então, isso é importante, faz parte também. Agora, uma parte que eu acho que é bastante importante, foi o que eu comentei ali no começo, que eu falei, poxa,
a pessoa tá com hipoglicemia, todo mundo fala, come uma balinha, toma um pouquinho de refrigerante. Vamos entender, eu acho que a mensagem, né, que eu quero deixar para vocês aqui hoje é a seguinte. Para cada momento que nós estivermos fazendo uma hipoglicemia, nós devemos ter aí pontos de atenção. Não é simplesmente comer alguma coisa. Porque em alguns momentos, certamente, se comer alguma coisa, o que vai acontecer? Provavelmente já aconteceu com você. Você está fazendo hipoglicemia, eu vou lá consumir lá um alimento, eu tomei lá, sei lá, uns 200 ml de refrigerante, que a gente sabe que tem aí em torno de 15 gramas de carboidrato. Tomei aquele refrigerante, dei um tempinho lá, de mais ou menos 10, 15 minutos, fui lá, medi a glicemia de novo e continuei fazendo hipoglicemia. Aí eu fui lá, tomei de novo o refrigerante. E esperei mais 10, 15 minutos e estou fazendo hipoglicemia. Ou então o contrário. Poxa, eu estava fazendo hipoglicemia, eu tomei lá 200 ml de refrigerante e minha glicemia foi para 200 e alguma coisa. É isso que eu quero que vocês entendam. Primeira coisa que a gente precisa entender no nosso organismo. Do nosso organismo convivendo com diabetes. Quando a gente está fazendo um episódio de hipoglicemia, lembra que eu falei que a gente tem lá 2 hormônios. A insulina, que tira a glicose do sangue. E o glucagon, que faz a glicose, principalmente do fígado, chegar no sangue. Então a gente precisa lembrar disso. Que toda vez que a nossa glicemia diminuiu, o nosso sistema nervoso mandou informação para o pâncreas produzir glucagon, e esse glucagon foi para o sangue e chegou lá no fígado e falou, fígado, joga a glicose no sangue. Então a gente tem que lembrar que independente de você consumir algum alimento com carboidrato ou não em um episódio de hipoglicemia, o seu sistema nervoso já tomou uma providência para tentar buscar uma situação de equilíbrio. Então a gente tem que lembrar o seguinte, o que a gente tem como padrão, né? A orientação qual é? Consome de 15 a 20 gramas de carboidrato, de um alimento que contenha carboidrato. Por quê? Porque de 15 a 20 gramas de carboidrato, ele vai tender a aumentar a concentração de glicose no sangue entre 40 e 50 miligramas por decilitro. Isso é controlável. Então, assim, eu estou fazendo hipo. Então, eu vou tomar 200 ml de refrigerante, que eu sei que tem lá 15 gramas de carboidrato. E aí, o que vai acontecer? Se a minha hipo está sendo de quanto? Ela está sendo de 65. Ótimo. Se vai aumentar 40, 50, vai lá para 105, 110, 115, né? 105, 115. Então, perfeito. Só que, como você fez o cálculo de quanto o fígado mandou de glicose para o sistema? Isso a gente não consegue entender. Não dá para a gente saber. Eu vou te dar alguns detalhes aqui daqui a pouco, você vai começar a entender como é que funciona esse mecanismo. Mas, de primeiro momento, a gente não sabe. Por isso que, muitas vezes, você tá com uma glicemia lá, por exemplo, de 65, você toma lá 200 ml de refrigerante, espera lá 15, 20 minutos, mede de novo a glicemia e já subiu para 120 não sei quanto, 140 e não sei quanto. Por que aconteceu isso? Porque o refrigerante contribuiu para aumentar com 50 na glicemia. Só que o fígado também contribuiu. E a gente não consegue controlar o quanto o fígado lançou de glicose no sangue. E uma coisa a gente precisa entender. A glicose que você consumiu vai chegar no sangue e a glicose que o fígado mandou também vai chegar no sangue e elas vão se somar. Por isso que muitas vezes a gente vai de um momento de hipoglicemia para um de hiperglicemia. Isso acontece. Então, é importante a gente entender esse padrão. Outra situação que a gente tem, que deve ser levada em consideração quando a gente faz um episódio de hipoglicemia. Em que momento do dia que eu estou fazendo hipoglicemia? Porque pela manhã, a nossa resistência à ação da insulina é maior. E aí você vai falar, mas eu tenho diabetes tipo 1, eu não tenho resistência à ação da insulina. Errado. Organicamente, todos nós, independente de termos ou não diabetes, temos a resistência à ação da insulina aumentada pela manhã. Essa resistência à ação da insulina ela é fisiológica. Foi porque você dormiu. Foi porque você ficou um período sem se alimentar. Foi porque teve um monte de hormônio ali que foi liberado durante a madrugada que faz com que a concentração de glicose aumente no sangue. Então é por isso que a resistência à ação da insulina ela é maior pela manhã.
E outra, para a gente despertar também libera lá um monte de adrenalina, para o coração bater mais rápido, produzir calor e a gente acordar. Então isso também faz a concentração de glicose naturalmente aumentar pela manhã. Pode notar que se você acorda pela manhã, mede sua glicemia, independente do valor que você acordou, se você não aplicou insulina, não tomou medicamento, ou mesmo tomando medicamento, que o medicamento você não vai tomar, ele já vai fazer efeito, vai demorar um período ali para começar a fazer efeito, mesmo você não comendo nada, o que normalmente acontece? A glicemia ela tende a aumentar. Por que ela está aumentando se você não comeu nada? Por conta da resistência à ação da insulina, que ela é maior pela manhã. Isso é natural acontecer, é fisiológico. Então, se você está fazendo acordou, por exemplo, com hipoglicemia, não precisa se preocupar em consumir uma grande quantidade de carboidrato, porque a resistência à ação da insulina ela já é maior. Então, com menos carboidrato que você consumir, já vai ser o suficiente para você conseguir sair do episódio de hipoglicemia sem ter o risco de ir para um episódio de hiperglicemia. Porque se você mantiver o padrão, eu acordei de manhã, eu consumi 15 gramas de carboidrato. Pode ser que você fique hiperglicêmico. À tarde, você consumiu 15, fique no normal. À noite também, corrige e fique dentro de um padrão de normalidade, dentro do alvo. Só que muitas vezes, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Em que momento do dia que eu estou corrigindo essa hipoglicemia? Segundo ponto que é extremamente importante. Que medicamento que você está usando para o tratamento do seu diabetes? Porque, como eu falei, os antidiabéticos orais, de uma maneira geral, porque existem uns que eles vão agir, muitas vezes, semelhantes ao que acontece com a insulina de curta duração. Então, é um tipo de medicamento que você toma um pouquinho antes da refeição, ele já começa a fazer efeito rapidamente, vai ter um efeito ali por um período mais curto. Mas existem os antidiabéticos orais, a grande maioria deles, a pessoa vai consumir aquele medicamento, ele começa a fazer efeito depois, às vezes, 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, às vezes, que a pessoa consumiu o medicamento, que ele vai começar a fazer efeito. E depois, em que momento do dia você está consumindo, né, precisando fazendo, por exemplo, uma hipoglicemia, e de acordo com a quantidade de medicamento que tem circulando no sangue. Isso é importante. Pela manhã, normalmente tem menos. Isso é um dos momentos onde toma um medicamento, é pela manhã. Só que se você for corrigir a hipoglicemia pela manhã, talvez você não precise de uma quantidade tão grande de carboidrato. A mesma situação, se você for corrigir à tarde. Muitas vezes você tomou pela manhã um medicamento antidiabético oral, às vezes tomou logo em seguida do almoço, e no meio da tarde, do meio para o final da tarde, você está fazendo uma hipo. Então, a quantidade de carboidrato, talvez ela precise ser um pouquinho maior por conta da ação do medicamento. Isso também é importante a gente entender. E quando a gente fala de insulina que foi aplicada exogenamente, a gente tem que entender que tipo de insulina eu uso. Como é que essa insulina faz efeito no meu corpo? A hora que eu aplico, ela já faz efeito? A gente sabe que não. Que as de ação rápida vão demorar uns 15 minutos para começar a fazer efeito. De ação regular, uma meia hora. As de ação prolongada, né, ou de muito longa duração, vão demorar 1h30, mais ou menos, para começar a fazer efeito. A de ação intermediária, às vezes 2 horas para começar a fazer efeito. Então, tudo isso a gente tem que entender. E a partir do momento que ela conseguiu fazer efeito, a insulina que você está usando, ela tem um pico de ação? O quanto eu estou distante desse pico de ação? Porque, por um exemplo, uma coisa que eu vejo muito acontecer, né? A pessoa, eu estou fazendo hipoglicemia. Talvez sempre no mesmo horário, então eu preciso até conversar com o médico e preciso fazer talvez um ajuste na dosagem da insulina. Então, sempre no mesmo período ele está fazendo hipo. E aí o que acontece? Eu sei que se eu consumir só 15 gramas de carboidrato, eu continuo fazendo hipoglicemia, sem dúvida alguma. Porque naquele momento tem uma concentração tão grande de insulina que você comendo o carboidrato, essa glicose vai chegar no sangue, mas tem muita insulina. E o pâncreas não vai conseguir, a quantidade de glucagon que vai chegar no sangue, pouco vai influenciar e vai estimular o fígado a liberar glicose para o sistema. Então, a tendência natural é ficar mais difícil de corrigir essa hipoglicemia nesse momento. Então, isso também é importante, sim, levar em consideração. Quer dizer, em que momento que eu estou corrigindo a glicemia, a hipoglicemia em relação ao período do dia, por conta dos diferentes tipos de resistência à ação da insulina que a gente tem de maneira fisiológica, e além disso ainda fazer uma relação com o medicamento que você usa, o antidiabético oral que você usa, ou com a insulina que você aplicou. Porque, sem dúvida alguma, eu estou aplicando, fiz uma hipo, estou consumindo lá o carboidrato.
e num momento que tem muita insulina, eu vou ter que consumir mais carboidrato. Senão não adianta, não vai acabar continuando lá no episódio de hipoglicemia. Então isso é importante você conseguir entender de que maneira você vai corrigir. Um outro momento que a gente tem, que é o que muitas vezes é o que traz maior complexidade para correção, para evitar que a pessoa faça hipoglicemia e principalmente para corrigir esse episódio de hipoglicemia, que é durante o exercício físico. Então, por que é tão importante a gente medir a glicemia antes de começar a fazer o exercício físico? Para a gente saber em que ponto que eu estou começando a fazer o exercício. Eu estou começando a fazer exercício com uma glicemia já muito próxima de 100 mg por decilitro. Se o exercício ele vai remover a glicose do meu sangue, certamente eu vou ter um risco maior de fazer hipoglicemia. Outra coisa importante a gente entender, independente do tipo de exercício que vai fazer. Porque a gente sabe, faz exercício com uma intensidade um pouco mais alta, um exercício que vai forçar mais o seu organismo, pode até acontecer dessa glicemia baixar mais lentamente, ou muitas vezes até por uma ação de outros hormônios ela acabar aumentando um pouquinho. Isso pode acontecer. Mas a gente tem que entender que até esse aumento da glicemia acontecer por conta de ação hormonal, primeiro baixou. Vai baixar. Do valor que tiver, ele vai baixar para depois subir. Isso vai acontecer, não tem como controlar essa situação. Então, primeira coisa, mede a glicemia. Faz uma comparação dessa glicemia com o que você comeu. Poxa, a última refeição que eu fiz tinha carboidrato? O carboidrato que eu comi, ele era um pouco mais complexo, ele está chegando um pouco mais lento no corpo, porque aí certamente vai ter ainda um pouco de carboidrato chegando no organismo. Talvez você não precise consumir uma grande quantidade de carboidrato para fazer exercício naquele momento. Ou então, poxa, eu apliquei insulina, já está próximo do pico de ação dessa insulina, ou acabou de ter o pico de insulina, está baixando a concentração de insulina no sangue, mas ainda tem uma quantidade alta de insulina. Então é importante consumir um pouco mais de carboidrato durante esse momento, para evitar que haja um episódio de hipoglicemia durante o exercício. Então isso é muito importante a gente com diabetes entender. Quando vai fazer o exercício, entender que vai tirar a glicose do sangue. Isso aí não tem como não acontecer. Vai acontecer. E se a glicemia está um pouco mais baixa, tomar muito cuidado, porque infelizmente eu vejo muito isso acontecer. A pessoa foi começar o exercício com 120 de glicemia e ele vai, por exemplo, dar umas voltas correndo lá no parque, ele sabe que vai tender a diminuir mais rápido a glicemia. Ah, eu vou consumir carboidrato. E aí o que acontece? Consome uma quantidade muito grande. E ele começa com 120 e termina depois com 180, com 200 de glicemia. Porque aquela quantidade de carboidrato que chegou foi tão grande, tão superior ao que o exercício conseguiu remover, que ao invés de ter um efeito positivo em relação a manter a glicemia no alvo, você acaba saindo do alvo. Então, algo aí bastante importante para a gente entender nessa situação de hipoglicemia. Outra situação, hipoglicemia durante o exercício. A mesma coisa tem que ser levada em consideração. Ou eu estou fazendo o exercício, pô, não me senti muito bem, parou lá, mediu a glicemia. Nossa, tá 58 minha glicemia. Beleza, você está no episódio de hipoglicemia. Como é que você vai corrigir essa hipoglicemia? Isso também é importante, porque a gente tem que entender que o exercício, durante o exercício, a gente remove a glicose do sangue, mas depois do exercício, aqueles grupos musculares que foram trabalhados durante o exercício, eles vão ficar mais sensíveis à sinalização da insulina. Então, quer dizer, mesmo depois do exercício, o músculo vai continuar tirando glicose do sangue. Então precisa ter glicose suficiente aí para evitar um episódio de hipoglicemia. E a gente tem que entender que se aconteceu durante o exercício, você vai continuar fazendo exercício ainda. Então você precisa consumir uma quantidade de carboidrato para te tirar daquele episódio de hipoglicemia e ter carboidrato, ter glicose ali suficiente para evitar que você faça um novo episódio de hipoglicemia, seja no final daquela sessão de treinamento de exercício físico ou mesmo, às vezes, horas depois que você treinou. Tá? Então, acho assim, a informação, né, que eu queria trazer hoje para vocês era essa, em relação à hipoglicemia, quer dizer, quais recursos que a gente precisa usar, e não exatamente o recurso, mas você entender, como pessoa que convive com diabetes, o que eu tenho que levar em consideração na hora de eu corrigir um episódio de hipoglicemia. Em que momento do dia que está acontecendo? Nesse momento que eu estou corrigindo essa hipoglicemia, quanto tem de medicamento fazendo efeito?
Tudo isso vai influenciar. E durante o exercício, o tipo de exercício que está sendo feito, ele também é bastante, ele vai influenciar bastante essa maior remoção de glicose do sangue ou menor remoção de glicose do sangue, de acordo com o esforço que está sendo feito e a velocidade de utilização daquela glicose que já está armazenada no músculo, lá na forma de glicogênio muscular. Então, exercícios normalmente que são cíclicos, como o que eu dei como exemplo, né, para a gente correr lá no parque, a pessoa está lá correndo, está andando, normalmente você está removendo mais rápido a glicose do sangue. A tendência natural é você comparar a glicemia que mediu antes e no final do exercício, ela tem um distanciamento maior do que quando a gente faz outros tipos de atividade, como, por exemplo, o trabalho de força. Trabalho de força, você vai lá, sei lá, vou fazer flexão de braço. Você não vai ficar 30 minutos fazendo flexão de braço. Né? Se fizer também, talvez entre lá para o Guinness Book, mas de qualquer maneira, o que vai acontecer? Você vai fazer 10, 20 repetições e vai parar. Então, quer dizer, você ficou alguns segundos fazendo exercício. Esse período fez com que a glicose fosse removida do sangue, mas aí você para. Se você para, diminui a velocidade. Então, esses exercícios de força, ele normalmente vai tender a diminuir menos rápido a glicemia do que o que a gente vê com exercício aeróbico. Então, existe aí algumas especificidades em relação ao tipo de exercício. Muitas vezes você vai jogar futebol, vai diminuir de um jeito. Se você for nadar, vai diminuir de outra a glicemia. Então, tem uma série de coisas que você precisa ir testando, ver como para o seu organismo está funcionando, de acordo com o seu condicionamento físico, mas sempre evitar, primeiro, o nosso foco, se manter no alvo. Então, o importante, eu acredito muito nisso, né, que o conhecimento salva, mas não adianta a gente ter conhecimento e não colocá-lo em prática. Então, não adianta nada eu saber que, se eu estou fazendo isso, eu preciso consumir carboidrato, uma quantidade X ou Y, um determinado tipo de carboidrato, e você não põe isso em prática. Sai de casa e não leva nada com carboidrato para comer. Então, isso é muito arriscado. Então, o conhecimento, ele ajuda a gente. Né? O conhecimento, ele salva, tenho certeza disso. Só que a gente precisa aprender a conhecer e colocar em prática. Isso é importante. E a situação é, para cada momento que a gente tem aí hipoglicemia, não adianta seguir o mesmo padrão de correção. Em alguns momentos você vai conseguir corrigir de uma maneira que é eficiente. O que é eficiente? Eu estou fazendo hipo, eu corrigi e fiquei menos que 180. Tá ótimo. Isso tá perfeito. Agora o que é ruim? Eu fiz hipo, corrigi e fui para 250, 280, 300, sei lá. Né? O céu é o limite. Então, são situações que a gente sim precisa controlar. Espero ter ajudado você com essa informação. Então, se você gostou, né, dessa informação, gostou aqui do vídeo, assistiu até agora, lembra de compartilhar, porque a ideia é que a informação chegue ao maior número de pessoas aí possíveis, tá bom? E eu quero agradecer a você que esteve aqui, né, acompanhando aí mais essa live D20, que eu acho que a sua participação é o que faz realmente a live D20 cumprir a função dela, que é sim levar informação para quem tem diabetes, para quem convive com diabetes. Né? O nosso desafio diário é a gente conseguir se manter no alvo, né? A gente sabe que uma noite mal dormida já é o suficiente para bagunçar tudo isso. A rotina que a gente tem, né? Tem momentos que a gente consegue comer no horário, tem momentos que não consegue. Então, quer dizer, tudo isso são desafios que a gente tem aí para o nosso dia a dia. Bom, tá colocando aqui, boa noite, né? Aqui que ama os meus vídeos, obrigado. Né? Que eu, além do conhecimento técnico, eu tenho aí a vivência com diabetes. Né? Então, eu acho que isso também ajuda muito, que muito do que eu falo que é coisa que eu sei que quem tá passando, né? E tem te ajudado muito, eu fico muito feliz em saber disso. Obrigado por você compartilhar essa informação. Tá? Isso aqui para mim é bastante importante, porque a gente, quando né, leva em consideração, poxa, que tema que eu vou usar, o que eu vou falar, né, na live, eu sempre tento trazer informações que tenham relação com os nossos desafios aí de conviver bem com o diabetes. Né? Então, eu fico muito feliz aí em saber que tá realmente aí te ajudando. E ela está perguntando aqui se é verdade, quando a gente faz xixi com espuma,
se é porque a glicemia ela tá alta, né? E obrigado aí, abraço. Bom, a situação é a seguinte: muitas vezes, quando a gente faz xixi e tem espuma, é muitas vezes uma indicação da glicemia alta, e além da glicemia alta, pode estar acontecendo liberação de proteína pela urina, algo que não é bom para o nosso sistema. E por que muitas vezes pode acontecer da gente liberar proteína pela urina? Por ficar em hiperglicemia, um dos recursos que o corpo utiliza é fazer com que o rim aumente a taxa de filtragem glomerular. Então, quer dizer, o rim vai tentar tirar aquele excesso de glicose do sangue. Só que a molécula de glicose é uma molécula grande para passar pelos néfrons, que é o sistema de filtragem ali nos nossos rins. E aí o que acontece? Ela começa a perfurar um pouco mais os néfrons. Seria uma espécie da gente entender o seguinte: filtro de papel, sabe? Que a gente usa ali, ou seja, o de tecido, ou mesmo o de papel, né? Que a gente passa o café ali pela manhã. O que acontece? É como se a molécula do café ali fosse um pouco maior e ela tentasse passar a força no filtro. O que ia acontecer? O buraquinho ali onde passa, geralmente a água, né? Que leva ali o café, ele ficaria um pouco maior. E aí o que acontece? Começa a passar grânulos de café. Então, é o que acontece muitas vezes com a proteína. Né? No nosso sistema, nos nossos rins, existe lá um sistema de reabsorção de sódio, de potássio, também de proteína. Só que quando o tecido começa a ficar, né, por conta da hiperglicemia, começa a liberar aí, proteína pela urina. Isso é algo que normalmente se consegue controlar, normalmente se baseando aí nos 3 pilares do tratamento, para manter o máximo possível a glicemia dentro do padrão de normalidade para quem tem diabetes, que é um valor menor que 180 e acima de 70. Tá? Essa é a nossa meta inicial, que eu vejo que o que a gente tem que entender tendo diabetes. Eu tenho diabetes. Se eu tenho diabetes, minha glicemia fica alta. Fica porque não está controlando direito. Então, o primeiro ponto qual é? Controlar para ficar abaixo de 180. O tempo inteiro. Acordou de manhã, tem que estar abaixo de 180. Comeu, depois que comeu, tem que estar abaixo de 180. Conseguiu? Consegui. Ótimo. Então, vamos para o segundo momento, que é ficar abaixo de 160. E a partir do momento que você conseguiu manter abaixo de 160, você vai para um terceiro momento, que é tentar fazer com que a sua glicemia fique o mais próxima possível de quem não tem diabetes. E o que é a glicemia de quem não tem diabetes? Um valor menor do que 140 na maior parte do dia. De preferência, antes das refeições menores do que 100 e no pós-refeição menor do que 140 miligramas por decilitro. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Porque muitas vezes você pode estar ouvindo eu falar isso e fala, nossa, professor, minha glicemia está sempre 200 e não sei quando, nunca eu vou chegar nisso aí. Chega. Só que são fases do tratamento. E claro, você precisa estar empenhado em se apoiar nos 3 pilares. Nunca vai conseguir chegar se controlar sua alimentação. Nunca vai conseguir chegar se ficar só tomando medicamento. Nunca vai conseguir chegar se só quiser ficar fazendo exercício. Não dá certo. Tem que unir os 3. Aí sim você consegue. Mas a maior parte das vezes pode estar relacionada, essa espuma no xixi, estar relacionada diretamente com um aumento na liberação de proteína pela urina. Isso é importante você comentar, né, com o seu médico, quando você passar em consulta, você falar, estou percebendo que quando eu faço xixi lá, tá com espuma lá no xixi, que ele vai pedir para fazer aí o exame, né, que normalmente está relacionado à liberação de albumina na urina. Então tem lá a microalbuminúria, né, que é uma quantidade menor, mas que já está acima do padrão que é considerado normal, e muitas vezes evitar que evolua aí para uma macroalbuminúria, né, que aí vai precisar realmente de tratamento. Então são situações que precisam sim ser investigadas, tá? Talvez esse aumento na espuma pode ser relacionado a qualquer outra coisa, mas para a gente que tem diabetes, a primeira coisa que a gente leva em consideração e pode acreditar que esteja acontecendo, né? Está relacionado sim a liberar aí proteína pela urina, tá bom? Isso é bom ser aí investigado. E hoje a gente já tem alguns medicamentos, né, no mercado que, além de tratar o diabetes, também ajudam a manter
a função renal aí preservada. Então, é uma linha mais nova aí de medicamento que ela também tem feito isso, tem ajudado também a diminuir risco cardiovascular. Então, por isso é importante o médico tomar conhecimento e investigar direitinho para ver se realmente isso é verdadeiro ou não aí no seu caso, tá bom? E obrigado aí pela pergunta. Quando a pessoa não tem diabetes, mesmo comendo, ela fica aí no alvo, tipo 2 que não toma insulina, só os remédios ajuda a ficar no alvo? Sim, sem dúvida alguma. Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, diabético tipo 2, está tomando antidiabético oral. Não adianta tomar o antidiabético oral, quer dizer, se está tomando o antidiabético oral é porque o sistema já chegou em um momento que não está conseguindo produzir uma quantidade de insulina adequada para que ela haja nos tecidos e fique com a glicemia dentro do normal. Quem não tem diabetes, foi que eu acabei respondendo a outra pergunta que eu falei. Quem não tem diabetes, o que é considerado normal? Valores de 70 até 139. Isso aí é o normal para quem não tem diabetes. O corpo ele tem de manter um padrão em torno de 100 miligramas por decilitro. E pode comer o que quiser, vai se entupir comendo qualquer tipo de alimento. Lá não vai ultrapassar 140 miligramas por decilitro. Né? Então o corpo controla isso aí através dessas ações hormonais aí das quais eu falei durante a live. Mas para quem tem diabetes, independente se é tipo 2, tipo 1, tipo LADA, gestacional, não importa. A gente tem que sim manter a glicemia dentro do alvo. Esse é o primeiro ponto. Né? É o primeiro ponto que a gente tem que ter pra gente. E não é à toa. Né? Por que 180? Por que é um valor tão diferente de quem tem diabetes? De quem não tem diabetes? Porque a partir de 180 miligramas por decilitro é que começa esse processo que eu falei há pouco, de aumentar a taxa de filtragem glomerular, quer dizer, acelera lá o rim trabalhando para tentar jogar esse monte de glicose que está no sangue para fora. Então, se você consegue manter abaixo de 180, o rim não vai ficar desesperado lá trabalhando para tentar tirar o excesso de glicose. O corpo entende que ainda é um padrão dentro de uma normalidade onde ele consegue trabalhar. Por isso que o primeiro momento é a gente conseguir manter abaixo de 180. E sim, pessoa com diabetes tipo 2, que só toma antidiabético oral, vai conseguir manter a glicemia no alvo sempre? Não vai. Vai ficar muito mais difícil do que aquela pessoa que tem diabetes tipo 2, tem uma alimentação saudável e faz exercício físico todo dia. Esse sim vai conseguir ter um ótimo controle do diabetes. É isso que a gente precisa entender. Não só tipo 2, tipo 1, tipo LADA, gestacional, não importa. Quem tem diabetes tem que se apoiar nos 3 tratamentos. Eu não conheço ninguém que durante um período de tempo prolongado, por que eu falo prolongado? Porque para cada momento que a gente tem diabetes, a gente está em um momento, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Muitas vezes quando ele é diagnosticado, ele tem uma produção de insulina extremamente alta. Então ele tem muita insulina no organismo dele. Só que o corpo não está conseguindo aproveitar. E muitas vezes ele começando a fazer exercício, que diminui essa resistência à ação da insulina, começando a controlar a alimentação, aquele monte de insulina pode até levar ele a episódios de hipoglicemia. Então, são situações aonde ele controlando o que ele está comendo, fazendo um pouco de exercício, às vezes diminuindo até a quantidade de medicamento que ele está tomando, ele consegue ter um bom controle. Mas dependendo de como andar da carruagem, em outros momentos vai precisar de mais medicamento, associação de medicamento, ou mais exercício. Né, menos alimentos. Então tem uma série de coisas aí que são coisas que ficam variando para cada momento. Mas até hoje eu não conheci ninguém que durante um longo período da vida conseguiu controlar bem o diabetes. O que é um bom controle do diabetes? Uma hemoglobina glicada dentro de um padrão que o seu médico determinou. Por que eu falo isso? Porque o padrão que a gente tem é abaixo de 7%. Só que uma pessoa, por exemplo, que tem risco cardiovascular aumentado, tem problema cardíaco, às vezes ele ficar com hemoglobina abaixo de 7%, aumenta muito o risco dele vir a fazer algum episódio de hipoglicemia. E como eu falei anteriormente, isso aí pode aumentar o risco de infarto agudo do miocárdio e também algum acidente vascular encefálico. Então, para evitar esse risco, muitas vezes o médico opta por um valor de hemoglobina glicada um pouquinho acima, não muito distante de 7%, mas que dentro desse valor vai ficar interessante para o tratamento e seguro para aquela pessoa que convive com diabetes. Mas de uma maneira geral, o que a gente tem? Hemoglobina glicada é menor do que 7%. Só que se você tem hemoglobina glicada menor do que 7%, mas fica fazendo hipoglicemia toda hora, seu tratamento está horrível. Sua qualidade de vida está ruim.
Então, quando a gente fala de ter um bom controle do diabetes, é uma hemoglobina glicada menor do que 7 ou dentro do padrão que o seu médico determinou, sem ficar fazendo episódios de hipoglicemia e sem ficar muito tempo em hiperglicemia também. Então, assim, a gente tem que entender que não é matemático. Ah, eu vou fazer exercício, eu vou comer tanta quantidade ali de alimento, vou aplicar insulina, vou tomar o antidiabético oral e vai ficar sempre certinho. Não fica. Tem hora que você está com hiperglicemia, porque você dormiu mal, porque você ficou preocupado, porque aconteceu uma série de coisas. Né? Ficou ansioso, comeu mais. É uma série de coisas que vão influenciar. Então, em alguns momentos, sim, a gente tende a ficar com mais hiperglicemia, ficar fazendo hipo, mas o importante é, a maior parte do tempo, manter dentro desse padrão. E isso, sim, é possível para quem tem diabetes tipo 2, usando medicamento ou não usando medicamento. Eu acho que o que importa é o conhecimento sendo colocado em prática, que é o que eu falei para vocês, né? De você realmente entender os 3 pilares do tratamento, se apoiar nos 3, e sem dúvida alguma você vai ter um ótimo convívio aí com diabetes. Então, em algum momento vai fazer hipo? Faz, isso acontece. Vai fazer hiper? Vai. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam, quanto mais controlado tiver sua glicemia, quanto mais tempo você ficar no alvo, mais sensível você fica a variações da glicemia. Então, muitas vezes você está bastante tempo no alvo, o que acontece? Poxa, eu fiz hipo. Mas aí você vai medir, tá com 68. Você fala, pô, que legal, né? Tô fazendo uma hipo, já detectei agora. Ó, tô me sentindo meio esquisito. Aí você vai medir, tá com 160 alguma coisa, 182, 185. Fala, pô, meu corpo já tá percebendo que a hora que tá ficando um pouquinho mais alto, eu já tô percebendo, você vai lá e corrige. Então isso é importante pra gente. A gente fica, assim, mais sensível, tá bom? Tem uma pessoa aqui colocando que eu sou prova, né? Prova de vida aí, saudável, depois de 57 anos. Ah, o João Bosco, né? João, boa noite. Meu amigo aí de longa data, né, João? Mais de 50 anos aí convivendo com diabetes. Inclusive o João Bosco, para vocês terem uma ideia, ele recebeu uma premiação, né, que é dada pela Sociedade Brasileira de Diabetes para aquelas pessoas que têm diabetes há mais de 50 anos, né? E que tem uma vida totalmente normal, aí não tem complicação, tá bem, né? E o João Bosco foi uma pessoa que realmente recebeu aí essa premiação da Sociedade Brasileira de Diabetes. Pô, João, muito feliz de ter você aqui, sem dúvida alguma, cara, você é uma pessoa uma pessoa que é um exemplo, né, para todos nós que temos diabetes, que eu estou convivendo com diabetes aí há 44 anos, né, já, e você já está bem à frente disso aí, olha o exemplo que você é, e eu fico muito feliz de sempre que você está aqui na live, para mim é uma honra para mim, você sabe aí a nossa amizade, quanto tempo a gente já se conhece, quanta aventura a gente já não passou, né, João, fazendo exercício junto, correndo junto. Então, eu acho que esse convívio, essa troca de informação que a gente tem é o que realmente deixa a gente muito feliz e eu acho muito bacana, né, trazer realmente essas informações, porque infelizmente as pessoas entendem que diabetes é uma coisa que é ruim, que, sabe, vai sempre ser o pior. Então, eu acho que isso realmente é algo que vê aqui um depoimento seu, assim, né? Sempre bacana, e sem dúvida alguma, João. Você é uma pessoa que consegue um super controle aí do diabetes e sempre com mantendo a glicemia, né, dentro do alvo, fazendo exercício, controlando a alimentação. Controlando o que eu falo é ter alimentação saudável, né? Porque normalmente alimento que é porcaria a gente adora comer, é mais gostoso. Então, mantendo a alimentação saudável, fazendo exercício aí, usando as insulinas, então acho que isso é a coisa aí mais importante pra gente, legal? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então, a você que acompanhou, né, mais essa live D20. Lembre-se que o conhecimento ele salva, mas ele salva desde que a gente pegue esse conhecimento e coloque ele em prática aí no nosso dia a dia, tá? E eu entendo que ainda eu estava assistindo a live, né, de sábado, que sábado eu não pude assistir ontem, né, a live da Associação de Diabetes do ABC, que foi falando sobre os direitos de quem tem diabetes, e muitas vezes uma coisa que me chamou a atenção é que foi falado na live, assim, que é o que a gente vive, né? A gente tem diabetes. A pessoa às vezes fala pra gente, nossa, mas você pode tomar Coca-Cola? Você pode comer pastel? Então são coisas que a gente
nós que convivemos com diabetes, nós passamos a ser educadores também em diabetes. E a gente ajuda as outras pessoas a entenderem o que é o diabetes. Porque a maior parte das pessoas entendem, assim, eu tenho lá um tio, uma tia, meu pai, minha mãe, sei lá, alguém da família lá tem diabetes, a gente sabe disso. Mas a pessoa pouco entende aquilo. E a partir do momento que ele começa a conviver, né, trabalhar com alguém, estudar com alguém que tem diabetes, é um momento da pessoa também entender isso. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana para a gente que tem diabetes poder passar realmente essas informações para as pessoas de uma maneira geral, tá bom? Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou mais essa live D20, né? E lembrem-se que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!